Recording will start soon. Oi, gente, tudo bem? De manhã, de tarde ou de noite, a hora em que você tiver acesso a esse link, a esse vídeo, eu espero que Deus esteja falando ao seu coração. Nós acabamos de sair, um pouquinho de tempo atrás, de um encontro com a nossa escola bíblica dominical, que foi um encontro de compartilhamento, em que se falou sobre saúde emocional e vida espiritual. E, coincidentemente, na semana passada, veio ao meu coração uma palavra que relaciona essas duas questões também. E a gente ouve muitas músicas, e muitos de nós, às vezes, até em oração, falamos: Deus, eu quero te ver. Senhor, eu quero tocar tua face. Eu quero ter um relacionamento mais próximo contigo, Jesus. E, com certeza, nesse tempo de pandemia, eu sei que comigo aconteceu muitas vezes, com você também, possivelmente, a gente queria poder enxergar Jesus, enxergar a Deus, e estar bem pertinho dele, porque foram momentos bem trabalhosos, bem difíceis em todos os aspectos. E nós temos narrativas bíblicas que também falam acerca de pessoas que, da mesma forma, em um determinado momento, pediram a Deus que gostariam de vê-lo. Temos o exemplo de Moisés. Moisés era tão próximo, tão íntimo de Deus, já havia dialogado e conversado com Deus tantas vezes, que, num certo momento, ele falou: Deus, eu quero ver o Senhor, eu quero ver a tua glória. E Deus disse a Moisés, você vai ver lá em Êxodo 33, de 20 a 23, meu filho, olha, para me ver não dá, mas eu vou passar na fenda de uma rocha, e nessa passagem você vai poder ter um vislumbre da minha glória. Que maravilhoso, né? Deve ter sido essa experiência. Às vezes, quando a gente está falando com Deus, a gente está conversando com Ele, a gente pode ter assim, né? Esse vislumbre da presença de Deus. É como se Deus passasse por uma fenda da rocha e a gente pudesse ver uma fresta, né, de quem Ele é. Tal a sensação do amor, do cuidado, do zelo dele por nós. E Moisés viveu essa experiência maravilhosa de ter esse olhar para Deus. Essa é uma necessidade inerente a nós e inerente ao ser humano, essa necessidade de ter um contato com o sagrado. E a gente também tem uma outra experiência já aí no Novo Testamento, que foi a experiência dos discípulos no caminho de Emaús. O que aconteceu aí foi inverso. Eles não podiam imaginar que iam enxergar a Jesus, e Jesus estava bem ali ao lado deles. Eles haviam passado por uma experiência muito difícil, muito dura, traumática, da perda de Jesus. Jesus tinha acabado de ser crucificado, e eles estavam se sentindo emocionalmente muito distantes, perdidos e sem o seu mestre. E Jesus estava bem ao lado deles e eles não conseguiram enxergar. Só depois de um tempo caminhando é que eles conseguiram ver a Jesus. E um deles depois até mencionou: poxa, como é que a gente não conseguiu perceber? Enquanto ele falava, o nosso coração ardia. Ele estava ali do nosso lado, Jesus. E com a gente, às vezes, acontece isso, né? A gente tem esse desejo de intimidade com Jesus e ele já está bem ali ao nosso lado. E muitas vezes o que acontece é essa necessidade de enxergarmos a Jesus, principalmente nos momentos de dor, nos momentos de aflição, esse desejo de estar bem próximo dele. E quando estamos nos sentindo assim, talvez seja bom a gente se lembrar que antes mesmo de nós enxergarmos a Jesus, ele é capaz de nos enxergar.
Quantas vezes nós nos sentimos isolados, solitários? A pandemia nos colocou nessa situação de isolamento das pessoas a quem nós amamos. E mesmo quando nós não estamos vendo quem nós gostaríamos de ver, é bom você saber que Jesus enxerga você. E o objetivo principal dessa palavra é que você saia com essa frase no coração: Jesus me enxerga, Jesus me vê. E eu quero trazer uma base bíblica para essa minha fala, de que Jesus vê, Jesus enxerga, através de 3 exemplos. O primeiro exemplo está lá em João 1, 43 a 51, que eu gostaria de ler com vocês brevemente. João 1, e fala sobre um homem chamado Natanael, que depois foi um dos 12 discípulos de Jesus. E nós vamos ler o seguinte. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse: venha comigo. Filipe era de Betsaida, da cidade natal de André e Pedro, que também eram discípulos de Jesus. Então, depois de ser chamado, Filipe saiu à procura de Natanael e lhe disse: nós encontramos o Messias, a mesma pessoa de quem Moisés, olha aí, Moisés novamente, e os profetas falaram. O nome dele é Jesus. Ele é filho de José de Nazaré. Natanael respondeu: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E Filipe disse para ele: venha e veja você mesmo. Quando ele se aproximou de Jesus, Jesus imediatamente reconheceu Natanael e disse o seguinte: vem aí um homem direito, um verdadeiro filho de Israel. Como o Senhor sabe quem eu sou? Perguntou Natanael. E Jesus respondeu: eu pude ver você debaixo da figueira antes que fosse encontrado por Filipe. Jesus viu Natanael. Jesus vê você. Jesus pode ver aqueles a quem ele nem conhece. Existem muitas pessoas que não conhecem a Jesus, que não sabem que ele é o Filho de Deus, não têm a noção do tamanho do amor de Deus a ponto de enviar o seu próprio Filho para entregar a sua vida por nós. Pessoas que não conhecem, que têm esse anseio pelo sagrado, mas não conhecem a pessoa do Filho de Deus, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. E mesmo pessoas assim são enxergadas por Jesus. Jesus enxerga a todos. O olhar de Jesus cobre toda a terra. Não é tão bom a gente imaginar, quando a gente está vivendo um momento difícil, a gente se imaginar sendo enxergado por Deus, nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades. Pois é, ele enxerga você hoje. E um outro exemplo está em Marcos 12, 41 a 44. E aí nós vemos Jesus enxergando uma mulher que, como muitas mulheres, não são enxergadas por seus maridos, não são enxergadas nas suas necessidades mais básicas e essenciais pela sociedade. Ao longo da história, as mulheres têm sido relegadas ao segundo plano. E Jesus era muito amigo das mulheres. É só a gente passar os olhos no Evangelho e a gente vai ver que, em vários momentos, Jesus olhou para elas, Jesus teve um encontro com elas. Jesus interrompeu o que ele estava fazendo para falar com mulheres. E, nessa passagem, ele enxerga uma mulher que era especialmente vulnerável naqueles dias, porque ela era uma viúva. Em Marcos 12, 41 a 44, nós vamos ler isso. Marcos 12, 41 a 44. É bom que a gente está aqui bem em tempo real, então, enquanto você está procurando na sua Bíblia, eu estou procurando na minha. Marcos 12,
41, 44. E a gente vai ler o seguinte. Então, ele, aqui no caso ele é Jesus, passou para onde estavam os cofres de oferta do templo. Sentou-se e ficou observando o povo colocar seu dinheiro ali. Alguns eram ricos e punham grandes quantias. Nisso veio uma viúva pobre e colocou 2 moedinhas. Ele chamou seus discípulos e disse: aquela viúva pobre deu mais do que todos aqueles ricos juntos, porque eles deram um pouco das sobras de sua riqueza, enquanto ela deu o seu último centavo. Os discípulos não viram aquela mulher, não enxergaram. As pessoas que estavam ali ao redor provavelmente estavam com seu olhar voltado para aqueles que podiam dar grandes quantias em dinheiro. Mas Jesus viu aquela mulher. Jesus enxerga aqueles que são invisíveis para a sociedade. Jesus enxerga os Dalits na Índia. Jesus enxerga a mulher que sofre abuso na sua casa e que, em alguns momentos, tenta pedir socorro de várias formas e ela é ignorada. Jesus enxerga os pequeninos, como a gente vê lá em Mateus 19, 14, em que os discípulos queriam afastar de Jesus as crianças, e Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Jesus enxerga aquelas pessoas que são ignoradas pela sociedade. E no tempo que a gente está vivendo, quantos estão sendo ignorados? No nosso país, isso é algo que traspassa o nosso coração de dor, não é? Se a gente anda pelas ruas de metrópoles ou mesmo de cidade pequena, a gente vê pessoas passando por momentos de necessidade, aflição extrema, e isso nos dói muito. Mas saiba que Jesus enxerga essas pessoas, ele enxerga os pequeninos. O olhar de Jesus não está voltado para os grandes, o olhar de Jesus está voltado para os pequeninos. Terceiro exemplo está em Mateus 5, 24 a 34, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Se você quiser, depois você abre a sua Bíblia e lê essa passagem. Eu vou contar brevemente para você essa história. Muitos de nós, alguns de nós já conhecem. Havia uma mulher que há muitos anos havia gasto todo o seu dinheiro até ficar pobre, porque ela tinha um fluxo de sangue contínuo e ininterrupto. Num certo dia, Jesus estava atravessando, caminhando, cercado por uma multidão, e aquela mulher se aproximou, mas não tinha como chegar pertinho de Jesus. Ela só tocou as vestes de Jesus. E a partir do momento em que ela tocou as vestes de Jesus, Jesus percebeu que havia sido tocado e ele disse: de mim saiu virtude, de mim saiu cura. Então, querido, Jesus, ele não apenas enxerga, mas aí ele é capaz de perceber as nossas necessidades. E quando nós o buscamos e o tocamos, seja em oração, seja através da leitura da sua palavra, ou seja através das muitas maneiras que ele se revela a nós, ele é capaz de nos curar. Ele é capaz de nos restaurar, como fez com essa mulher com fluxo de sangue. Então, hoje, se você está passando por um momento em que parece que a vida está se esvaindo de você está se sentindo muito abatido. Há pouco tempo, eu tomei um corte no dedo e eu sangrei muito. A sensação que a gente tem é que a gente está realmente se esvaindo, se enfraquecendo. E talvez você hoje esteja vivendo um momento assim, que você se sinta fragilizado, enfraquecido. Dobre os seus joelhos, se aproxime de Jesus, toque nele, ore, e ele pode trazer cura e restauração para a sua vida. Talvez você tenha gasto muito dinheiro com médicos, mas saiba que o Jesus que curou no passado essa mulher do fluxo de sangue, ele hoje pode curar você. E o nosso último exemplo está em Lucas 19, 1 a 10. Eu também vou contar a historinha para vocês, para a gente não se estender muito nas leituras, mas abre lá em Lucas 19, 1 a 10, e aí a gente vê uma situação interessante.
Esse texto fala sobre Zaqueu. Zaqueu era um corrupto cobrador de impostos. Ele era a contrapartida do que nós temos hoje das pessoas que roubam dos cofres públicos para se locupletarem, para se darem bem, como a gente normalmente diz. E Zaqueu fez um movimento de desejar ver Jesus. Ele subiu a uma árvore, a um sicômoro, no momento em que Jesus estava próximo ao lugar onde ele morava, e dali ele queria, Zaqueu, enxergar Jesus. Mas olha que interessante, Jesus enxergou antes a Zaqueu. E quando o Zaqueu estava lá no alto da árvore, Jesus falou: desce, Zaqueu, desce, porque eu quero falar com você. Desce, porque hoje eu quero fazer uma refeição contigo, quero ir na sua casa comer com você. E Jesus é assim. Jesus ele nos busca na posição em que a gente estiver. Ele falou: Zaqueu, desce aí dessa altura, dessa posição que você está, como eminente cobrador de impostos, como homem muito rico. Desce e vem aqui porque eu quero me relacionar com você. E naquele dia Jesus foi para a casa de Zaqueu, teve um momento de relacionamento com Zaqueu, e Zaqueu se converteu e houve uma mudança radical na vida dele. E assim, Jesus ele faz mudanças radicais na vida das pessoas que se abrem para ter um relacionamento com ele. Isso não é só uma historinha da Bíblia, isso é algo que se realiza nos dias de hoje. Jesus enxerga você, tá? Você pode estar alguns dias deitado numa cama sem vontade de se levantar, sentindo que a vida está se esvaindo de você. Jesus enxerga você exatamente no momento que você está vivendo. E ele quer se relacionar com você. E sabe, a partir do momento em que a gente vive algumas experiências com Jesus, até a gente na caminhada vai tendo algumas experiências com ele. Hoje me ocorreu um especial, uma experiência que eu tive quando minha filha do meio, Júlia, teve um choque alérgico em função da ingestão de um alimento. Ela era uma bebê de colo e ela ingeriu um alimento que fez com que ela inchasse toda, a glote dela fechou. E eu cheguei numa cidade pequena, com ela no colo, desmaiada, com o rosto todo deformado, e não tinha um médico para me enxergar com a minha filha no colo. Mas Jesus me enxergou naquele momento, e eu fiz uma oração, e eu falei: Senhor, cura minha filha. E a Júlia, hoje é uma moçona de 30 e alguns anos, ela sentou no meu colo, abriu seus olhos, e houve tempo dos médicos aí nos enxergarem, se aproximarem dela com medicação e adrenalina, e ela ficou curada. Jesus é o mesmo ontem e hoje. O Jesus que curou ontem, cura hoje. O Jesus que enxergou todas essas pessoas sobre as quais eu falei, enxerga você hoje. E, como eu estava dizendo, a partir do momento que a gente tem essas experiências em que a gente vê que Jesus nos enxerga, em momentos em que, uau, só Ele para nos ver. Eu me lembro de uma outra experiência em que eu estava tão triste, que eu sentei num canto de um banheiro e comecei a chorar. E eu sei que Jesus me viu ali naquele lugar. Ele recolheu as minhas lágrimas e ele me curou. Talvez você esteja vivendo um momento da sua vida em que você chora à toa, nem sabe por que está chorando. Sabe que Jesus enxerga você nesse momento. E depois que a gente começa a ter essas experiências, e você pode ter, e eu sei que talvez você até já tenha tido, você é chamado como aqueles discípulos de Emaús, discípulo de Jesus. E aí está na hora de você começar a enxergar as outras pessoas. A partir do momento que você sabe que o Mestre, o Senhor, o Deus vivo te enxerga, o seu olhar começa a se voltar um pouco menos para você mesmo e mais para o seu próximo. E aí você sabe que chegou a hora de você enxergar Natanael, enxergar viúvas pobres, enxergar
o ladrão corrupto, Zaqueu, o publicano, enxergar o pobre, enxergar os invisíveis para a sociedade, porque os olhos de Jesus passam a ser os seus olhos, porque você é corpo de Cristo aqui na Terra. A minha oração por você hoje é essa, que você possa se perceber enxergado por Jesus e que esse Jesus abra os seus olhos para que você possa enxergar o seu entorno e fazer algo para mudar e abençoar a vida daqueles que estão ao seu redor. Que Deus te abençoe, tenha um excelente domingo e lembre, Jesus enxerga você. A gravação, fecha aí. Fechar ele, você joga para a gravação. Stop recording.